Olá, olá! Cocriação é real, existe, é fato. A lei da atração é um fato. Mecânica quântica é um fato. Eu estou gravando esse vídeo porque mais cedo hoje eu gravei um outro vídeo e muita gente não entendeu. É esse vídeo aqui, né? E ele está aqui nessa bolinha, está aqui embaixo na descrição e também está mais embaixo no primeiro comentário. Então eu vou explicar de forma muito clara. Eu vou lhe explicar de uma forma mais científica e vou lhe dar uma alegoria. Ok? Para que você possa entender claramente. Vamos falar sobre desenvolvimento cognitivo, né? Desde Piaget e de Piaget para cá a coisa evoluiu muito. Piaget está na época das cavernas, né? Se você for estudar Ken Wilber e o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, você vai ver que muitos pesquisadores, infelizmente poucos conhecidos, até na academia, eles avançaram muito depois de Piaget. Agora, não vou complicar para você, ok? Eu vou falar sobre dois pontos nesse desenvolvimento. Primeiro, a criança. Como é que a criança funciona? Como é que o cérebro da criança funciona? O cérebro da criança funciona de uma forma assim, mágica. É um pensamento mágico. O mundo funciona em função dela. O mundo gira em torno dela. Se os pais brigam, é culpa dela. Se o pai bebe, é culpa dela. Se a mãe se corta, é culpa dela. Se amanhã eles iam para a praia ou para a piscina e amanhece o dia chovendo, é culpa dela. Algo ela fez para que aquilo acontecesse. E eu estou usando essa palavra culpa de propósito, porque é assim que a criança se sente. Ela se culpa por tudo. Ela é responsável pelo mundo. Né? As minhas filhas não são referência, elas pulam por essas etapas muito rápido. Mas como eu estou preparado para observar isso e a mãe delas também, então nós conseguimos observar elas passando por essas etapas cognitivas, embora elas passem assim correndo, né? Mas a criança pequenininha, né? E depende da idade, mas bem pequenininha, ela pensa assim, né? Se eu não vejo você, você não me vê. Né? Parece coisa de avestruz. O avestruz enterra a cabeça na areia para se esconder, fica o corpo todo do lado de fora, mas o avestruz raciocina como uma criança. Se eu não vejo você, você não me vê. Por isso que a criança, quando está com medo do escuro, ela se cobre todinha, né? Porque ela... Bom, se eu não vejo o monstro não me vê, o monstro imaginário. E é assim que a criança funciona. À medida que você vai se desenvolvendo, então só existe ela no mundo. E todas as pessoas, todo mundo funcionam como reações a ela. Ela é a dominadora, ela é responsável por tudo. Tudo que acontece de errado é porque ela fez algo de errado, mesmo que ela não saiba o que ela fez de errado. Se algo dá certo é porque ela fez algo certo, mesmo que ela não saiba o que ela fez de certo, né? Agora, à medida que você vai crescendo, que você vai se desenvolvendo, são muitas etapas. E eu não vou complicar você. Mas você começa a ver mais perspectivas, né? Por exemplo, eu sou bom e quem discordar de mim é mal. Esse é o primeiro pensamento, vermelho. Aí depois você começa a enxergar o ponto de vista da outra pessoa. Esse é o segundo ponto de desenvolvimento. Eu penso assim, mas fulano pensa assim. Ele pode não estar certo, mas eu entendo. Eu consigo me colocar na posição dele. E se eu estivesse na posição dele, talvez eu tivesse também pensando isso. Depois, à medida que você vai se desenvolvendo, principalmente as suas perspectivas vão aumentando, né? Você começa a ver uma terceira pessoa. Você consegue imaginar uma terceira pessoa que está assistindo você e outra pessoa discutir. Depois você consegue imaginar uma quarta pessoa, uma quinta pessoa, uma sexta pessoa. E assim você vai se desenvolvendo mais e mais cognitivamente. Sua percepção, sua consciência vai se expandindo cada vez mais. Muitos adultos hoje, eles ficam nas primeiras etapas. Isso não tem nada a ver com desenvolvimento intelectual.
Né? Você encontra muitos médicos, muitos cientistas, muitos prêmios Nobel que eles ficaram nas primeiras etapas. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte, a primeira e a última etapa. A primeira etapa é um pensamento mágico. O mundo é criação minha. Tudo que dá certo no mundo, dá certo porque eu fiz algo. Né? É mérito meu. Tudo que dá errado no mundo é culpa minha. À medida que você vai se desenvolvendo, você começa a perceber que o mundo não funciona ao redor de você. Você não tem esse poder. Mas quando você chega na última etapa, você é um mago. Aqui você tem um pensamento mágico, aqui você é um mago. Você tem toda a perspectiva e você tem a capacidade de co-criar. Tá entendendo? Então é mais ou menos assim. A criança, ela acredita que ela pode simplesmente fantasiar algo e essa coisa vai ser co-criada. É nesse ponto onde estão a maioria de nós. A lei da atração, a mecânica quântica não funciona para a gente porque nós estamos nessa primeira etapa. Nós estamos na etapa da fantasia. E mecânica quântica e lei da atração e as leis universais, elas não funcionam para crianças. Não funcionam para fantasia. Aí você pode dizer assim, mas a criança é pura. Sim, funciona para a criança, mas a criança, com esse pensamento mágico, ela nunca vai ter o domínio. Algumas coisas vai dar certo, algumas coisas vão dar errado, e é essa tentativa e erro. Né? Por exemplo, você quer co-criar algo na sua vida, é como jogar na loteria. Tá entendendo? Porque a criança, ela não tem maturidade e as leis universais, elas são pra gente grande. Né? Aí você pode dizer assim, não, mas Jesus disse, enquanto não fosse como as crianças, sim, mas esse aqui, ele volta a ser como a criança, mas ele tem toda a maturidade, o mago. Ele volta a ter a pureza da criança, mas ele tem a maturidade, ele já não tem o pensamento mágico. Ele tem a capacidade de usar as leis universais. Ele não finge que a vida dele está maravilhosa. Ele não usa afirmações falsas. Ele não vê o casamento dele caindo aos pedaços e fica, meu casamento é maravilhoso e lindo e eu sou amada e, sabe, eu sou a mulher mais bem casada do mundo. Ou eu sou o homem mais bem casado do mundo e minha mulher me ama e ela faz tudo o que eu quero e não sei o que. Não, não, não. Ele não faz isso. O mago, ele olha a realidade como ela é. E ele tem a capacidade de estar bem com essa realidade. De estar presente com essa realidade. E é nesse momento onde a realidade se submete a você. Porque você não depende dela. E a realidade tem que ser congruente com você. Veja como funciona com a criança. Algo ruim acontece e a criança se sente mal. Algo bom acontece e a criança se sente mal. A criança, e quando eu estou dizendo criança, eu estou falando sobre o adulto também, que está nesses primeiros estágios cognitivos. Ele vive à mercê das circunstâncias externas. E esse mundo, esse campo zero que nos cerca, ele tem que ser congruente a você. Então, se ele pode dominar você, ele domina. Se ele não pode dominar você, ele é obrigado a ser congruente com você. Vou lhe dar um exemplo. Né? Eu amanheço o dia e faço minhas afirmações e faço minhas meditações e faço meu exercício e faço, né, tudo de bom. Eu saio do meu quarto cheiroso, aquele cheiro de sabonete, né? Cheiro de sabonete é gostoso quando você está limpinho, né?
Você cheio de sabonete, aquela roupa limpinha, você passou perfume, está toda cheirosa, você chega na mesa do café da manhã, aí está aquela pessoa. E aquela pessoa, ela faz aquele comentário, né? Parece que essa pessoa é mestre em fazer comentários. Aí o que é que acontece? O seu mundo desaba. Você diz, ai, eu não aguento a negatividade da minha família, e você já se tornou negativo. Você está entendendo como a realidade ela precisa ser congruente? Agora, se você é um mago, você chega na mesa do café da manhã, aí aquela pessoa está lá e ela faz aquele comentário negativo. E você escuta, olha para ela, né, como Buda naquela história, né? Tem aquela história do Buda. Buda estava sentado embaixo da árvore, chega aquele homem, chegou, começou a insultar ele, insultar, e Buda olhando atentamente para aquele homem, prestando atenção. E quando o homem cansou de falar, não tem mais palavrão para falar, não tem mais fôlego para falar palavrão, ele parou para respirar, o Buda olhou para ele e disse, com quem, me diga uma coisa, quando você traz um presente para alguém e a pessoa não recebe, com quem fica o presente? E o homem parou, olhou assim, né? Pergunta louca, e disse, bom, se eu levo um presente para alguém, a pessoa não recebe, o presente fica comigo. Aí Buda olhou para ele e disse, eu não recebo o seu presente. E você não precisa dizer isso para outra pessoa. Você não precisa comprar essa briga. É simplesmente você olhar para a pessoa, você escutar a pessoa e você não aceitar o presente dessa pessoa. Você não aceita o presente dessa pessoa. E você vai ver que essa pessoa, ela é obrigada a mudar. A realidade é obrigada a estar coerente com você. Essa é a diferença entre o mago e nós que estamos brincando de lei da atração. A realidade se dobra a você. Mas você não pode fingir, não é na fantasia, tá entendendo? É na realidade. E você precisa pagar o preço, né? Daniel, quando entrou na cova dos leões, ele não fingiu que não tinha leões ali, ele não fingiu que os leões não estavam famintos, ele não fingiu que os leões não queriam comer ele, não, ele entrou. Ele entrou, ele olhou para os leões, ele disse, são leões, estão famintos, querem me comer. E aí a realidade se dobra a você. Tá entendendo? Vou lhe contar outra história, uma alegoria agora. Então, só para deixar claro, a lei da atração funciona. Mas é para gente grande. É isso que eu quero. Não existe, sabe? Eu tenho sido criticado por algumas pessoas porque dizem assim, você está falando mal das pessoas. Eu não estou falando mal das pessoas. Eu estou dizendo muito claramente que se você pega a bexiga de um japa-mala de manhã, e eu vou repetir, você pega a bexiga de um japa-mala de manhã e você fica, né? Eu te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado. 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 Mecanicamente, achando que essas palavras são mágicas e que vão transformar a sua vida, tem gente que ganha na loteria, né? As chances são bem maiores, porque a sua capacidade é fantástica. Agora é tentativa e erro. Vai funcionar quando quer, não quando você quer, porque você tá brincando de co-criar. E co-criar não é brincadeira. Você pode brincar e às vezes vai funcionar, às vezes não vai, e você nunca vai ter o domínio. Você vai sempre estar à mercê. Vamos lá para a nossa para a nossa alegoria. A nossa alegoria é o seguinte, né? A lei da atração é mais ou menos assim. Você entra no restaurante e você pede a comida e você está morto de fome. Você está desesperado de fome. Você entra lá, você pega o cardápio, você escolhe o que você quer e você pede para o garçom. Certo? Aí você pede
e daqui a 2 minutos aquilo não está na sua frente. Aí você começa a ficar inquieto, você começa a reclamar, você começa a achar que não vem, você começa a dizer, não vai dar certo, não vai trazer a comida nunca, né? Porque 2 minutos, 5 minutos, para quem está impaciente, é tempo pra caramba. Você já percebeu que assim, 5 minutos, você está trabalhando, você está louco para ir para casa, faltam 5 minutos, aí você olha, daqui a 5 minutos você olha para o relógio e ainda faltam 4 minutos. Aí 10 minutos depois você olha para o relógio e ainda faltam 3 minutos. Aí depois de 15 minutos na sua cabeça ainda faltam 2 minutos, não é assim? Né? Então a coisa funciona muito assim. Você começa a ficar impaciente, você começa a reclamar, você começa isso, você começa aquilo, aí daqui a pouco você se levanta e sai. E vai embora. E vai pedir comida em outro lugar que vai demorar o mesmo tempo. Você, além de você ter que se deslocar, o tempo você se deslocar para outro restaurante, chegar lá, sentar, escolher a comida, você vai ter que esperar o mesmo tempo que a comida que já estava saindo. Né? 1 minuto depois que você saiu pela porta do restaurante, a comida chegou. O problema é o seguinte, criança não sabe esperar. Veja bem, a coisa funciona assim. As coisas boas vêm para quem está bem. As coisas más vêm para quem não está bem. Aí você diz, eu preciso co-criar isso para eu estar bem. Não, não é assim que funciona. Você está bem, aí o bem vem. Não devia ser assim. E daí? Tira as calças, pisa em cima. É assim. Wu Wei. Wu Wei é um termo oriental muito, muito interessante, né? Tem um jogo que inventaram que expressa muito isso nos Estados Unidos, nas universidades, que é assim, eles ligam eletrodos na sua cabeça e nos seus pulsos, né? Aí você tem que empurrar aquela bolinha pro gol do inimigo. Você tem que fazer um gol. E o inimigo, a outra pessoa que está jogando com você, o adversário, ele tem que empurrar aquela bolinha pro seu gol, né? Aí você tá lá com eletrodos, você não empurra com as mãos, você empurra com a mente. É um jogo eletrônico, né? Aí você tá lá. Quanto mais calmo você tiver, quanto mais zen você tiver, mais aquela bolinha vai pro campo do adversário. Só que tem uma coisa, né? Quando aquela bolinha começa a ir, você começa a ficar feliz, né? Você diz, eu tô vencendo, aí a bolinha... Tá entendendo? Aí o adversário começa a ficar empolgado porque tá vindo na direção do seu gol. Aí a bolinha faz... Então você tem que estar zen, né? Tipo, tô cagando e andando. Mas não é cagando e andando, é você estar bem. Independente. E você cocria qualquer coisa, você entende que isso é para adultos? Você tem que ter a mente de uma criança, o coração de uma criança e essa maturidade de adulto. Essa capacidade de soltar como adulto, que a criança solta naturalmente. Mas ela não solta quando quer. Né? Quem tem criança sabe disso. O adulto, ele não solta naturalmente. Ele poderia soltar naturalmente, de vez em quando a gente é obrigado a soltar. Mas ele não costuma soltar naturalmente. A gente, à medida que a vida vai passando, nós vamos aprendendo a segurar. Mas quando você aprende a soltar, a lei da atração funciona quando você quer. Não quando ela quer.
São assuntos, eu entendo, um pouco densos. A maioria de nós quer o Nutella, né? A gente quer o Nutella, a gente não quer o raiz, a gente não quer a realidade. Não é pela força do braço. É pela capacidade de soltar. Não é para criança. Não é fantasia. Uma pessoa uma vez perguntou para mim assim, dizendo assim, como é que você adquire a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo? Eu disse, você tem que ter a capacidade de estar em um lugar ao mesmo tempo. Como é que você tem a capacidade de co-criar o que você quiser? Para você ter a capacidade de co-criar o que você quiser, na hora que você quiser, você precisa dominar a arte de estar bem no nada e no nunca. Aí você domina o todo e o tempo. Eu quero o seu comentário aqui embaixo. Um grande beijo. Deus lhe abençoe.